Semana em Minutos, notícias que foram destaques na semana, de 18 a 24 de novembro de 2018. A Operação Política Supervisionada OPS lançou neste dia 18 mais uma fiscalização colaborativa, a Cotão na eleição. O objetivo, ao fiscalizar gastos irregulares de campanha, é envolver a sociedade no processo de fiscalização de gastos públicos, algo que é fundamental para a diminuição da corrupção no Brasil. Como incentivo, a OPS está dando prêmios em dinheiro para os 3 melhores fiscais colaborativos. O prazo se encerra no próximo dia 30. Ainda dá tempo de participar. Acesse luciobig.com.br/cotão na eleição. O presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, disse na tarde desta segunda-feira, dia 19, que parte da Petrobras pode ser privatizada. O ex-diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, ANP, David Silberstein, ou alguma coisa parecida com isso, disse em entrevista ao Sputnik que a privatização parcial da Petrobras, proposta pelo futuro governo Bolsonaro, é, na verdade, uma continuidade do que já está sendo feito. David explicou que a gestão de Pedro Parente, que deixou a presidência da Petrobras em junho deste ano, colocou em prática um plano de recuperação da estatal que envolve a venda de patrimônio, num montante entre 15 e 20 bilhões de dólares. Mas o próprio Pedro Parente, hoje presidente da BRF, disse que a privatização da Petrobras é questão a ser considerada com muita atenção e que sobre a necessidade de privatizar estatais, numa escala de 0 a 10, ele ficaria entre 2 e o 3. Se a privatização ocorrer de forma integral ou parcial, que a Petrobras não seja vendida a preço de banana. É o mínimo que o brasileiro espera. Certo? Em edital publicado no dia 20, o programa Mais Médicos oferece 8.517 vagas para atuação em 2.824 municípios e 34 áreas indígenas, antes ocupadas por médicos cubanos. As vagas foram abertas para os médicos brasileiros com inscrição no Conselho Regional de Medicina, o CRM, ou com diploma revalidado no país. O edital foi lançado às pressas depois que o governo cubano anunciou a retirada de seus profissionais do programa Mais Médicos, motivada por declarações do futuro presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que, dentre outras coisas, questionou a preparação dos profissionais cubanos. No dia 23, o Ministério da Saúde informou que 92% das vagas disponíveis já haviam sido preenchidas e que 25.901 profissionais inscreveram-se para o programa. Bom, que sejam brasileiros, cubanos, argentinos, suecos ou japoneses. O importante é que o cidadão brasileiro tenha um mínimo de dignidade e qualidade na saúde pública. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, recorreu ao Supremo Tribunal Federal, STF, contra a decisão do ministro da Corte, Gilmar Mendes, sempre ele, Gilmar Mendes, que liberou o deputado federal Newton Capixaba, PTB lá de Rondônia, de exercer as atividades parlamentares enquanto cumpre condenação judicial. Por corrupção passiva, Newton Capixaba, que cumpre seu 4º mandato seguido na Câmara, foi condenado a quase 7 anos de prisão em regime semiaberto, além de pagamento de multa. Ele é o 3º deputado detento. Durante o dia, trabalha representando o povo e à noite dorme na penitenciária da Papuda, em Brasília. Agora, tenta explicar isso para alguém da Noruega, Dinamarca, Suécia. Vai lá, tenta. Um dos líderes da bancada evangélica na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, que é do Democratas do Rio de Janeiro, diz que a Frente Parlamentar não aceitará, em hipótese alguma, a indicação do professor Mozar Neves Ramos para o Ministério da Educação no governo Jair Bolsonaro. Segundo ele, caso isso ocorra, a resposta dos evangélicos no Congresso será imediata. Vamos virar todos talibãs. O fato ocorreu depois que o nome do diretor do Instituto Ayrton Senna foi citado como possível futuro ministro da Educação. Para o evangélico, Mozar Neves é de esquerda e isso a bancada evangélica não vai aceitar. Coincidência ou não, Bolsonaro anunciou o professor e filósofo colombiano Ricardo Vélez Rodrigues como futuro ministro da Educação. Como ministro, Ricardo Vélez disse que pretende considerar o contexto da preservação de valores caros à sociedade brasileira, para conduzir a gestão e elaborar normas para a educação no país. Segundo ele, os brasileiros são, na sua essência,
conservadores e avessos a experiências que pretendem passar por cima de valores tradicionais ligados à preservação da família e da moral humanista. Disse ainda que a escola sem partido é providência fundamental e que o golpe de 64 é um evento a ser comemorado. Bom, alguém esperava algo diferente disso? A 56ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada nesta sexta-feira, dia 23, mira um esquema de corrupção que superfaturou contratos para a construção da sede da Petrobras em Salvador, na Bahia. O direcionamento dos serviços, os aditivos aos contratos e as propinas embutidas fizeram o valor final da obra chegar a 1,3 bilhão de reais, em valores corrigidos até novembro de 2018. Segundo as investigações, a propina movimentada pelo esquema chega a 68 milhões de reais, em valores históricos, e que representam quase 10% do valor da obra. Parte do dinheiro era distribuído entre agentes públicos da Petrobras, aos dirigentes da Petros e ao PT. Os valores repassados ao partido foram pagos em espécie, por meio de pessoa interposta pelo tesoureiro do partido, João Vacari, ou diretamente ao PT, por meio de doações partidárias ao Diretório Nacional. Paralelo à 56ª fase da Operação Lava Jato, Dilma Rousseff, Lula, Antônio Palocci, Guido Mantega e João Vacari Neto se tornaram réus por formação de organização criminosa, no chamado Quadrilhão do PT. A denúncia foi aceita nesta sexta-feira, dia 23, pelo juiz federal Vaulisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília. Em nota oficial, o PT afirma serem levianas as acusações que pesam contra Lula, Dilma e ex-dirigentes do PT e que são frutos de um delírio acusatório do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Meu irmão, reverter isso sem levar o país a um caos ultraconservadorista é a grande tarefa do novo presidente, que tomará posse no dia 1º de janeiro. O Ministério Público de Minas Gerais entrou na Justiça com ação civil pública em que acusa o ex-governador e hoje senador Aécio Neves, do PSDB, de realizar 1.337 voos em aeronaves do Estado sem comprovação de interesse público no período em que ocupou o Palácio da Liberdade. Segundo a promotoria, o prejuízo causado aos cofres públicos por Aécio foi de 11 milhões e meio de reais. Na ação, o Ministério Público pede o ressarcimento do valor e quer a indisponibilidade de bens do tucano. Muito parecido com isso é a fiscalização colaborativa organizada pela OPS, a Cotão na eleição. Usar dinheiro da maldita verba indenizatória para gastar com campanhas eleitorais é ilegal. Venha participar. Chegou ao fim mais uma Semana em Minutos. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, né? Deixe seu like, compartilhe e se não está inscrito nesse canal, se inscreva. E a gente se vê na semana que vem.